uma relação de outras vidas que Touro rebusca agora, porque agora ele tem o poder, a clareza, porque alguém quis tudo que Touro tinha, quis ter a vida de Touro e suas pessoas para si. Vamos entender? Olá, Touro! Seja muito bem-vindo ao canal Nefati. Se você veio procurar uma mensagem para o seu momento, uma orientação, um conselho do oráculo, seja muito bem-vindo. Já peço para você deixar, por gentileza, a sua curtida, o seu like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação de próximos vídeos, tá bom? E não perder nada que vier, que chegar aqui. Você pode estar vindo buscar uma orientação, uma mensagem para uma pessoa de Touro, que você está lidando também, né? E lembrando que a leitura pode estar espelhada, ou seja, a gente pode estar falando de uma pessoa que você está lidando e não necessariamente de você, tá bom? Se você não se identificar com a mensagem, solta para o universo, com certeza a outra pessoa vai se identificar, às vezes não é para você. E aí você espera o próximo vídeo, que com certeza vai ter uma mensagem para você, tá bom? Essa mensagem é para o momento que você chegou aqui. Então, vamos lá começar a mesa de Touro, entender aqui. Um momento de Touro. Por gentileza. Vidas passadas. Mais o que é para o Touro? Nossa, voou a carta, peraí. Momento da colheita. Além da ilusão. Muitas cartas, não vou aceitar. Por favor, me dê uma só. Eu preciso de mais uma só. Maturidade. Fundo de deck, a gente tinha a preguiça. Vamos entender, então, esse momento de Touro. Já vou aqui pegando o tarô para a gente entender melhor também. E vou embaralhando enquanto vou explicando, tá bom? Vidas passadas, momento da colheita, além da ilusão, maturidade. Acho que aqui Touro está no momento de cair na realidade, né? Além da ilusão, tá aqui uma carta que traz você saindo, né? Dos véus aí, da escuridão e trazendo à tona, né? O conhecimento, a clareza, a verdade. Até porque ele está essa carta está entre o momento da colheita e a maturidade, né? A colheita acontece quando os frutos estão maduros, né? Então, acho que eu vejo o Touro aí enfrentando uma situação que amadureceu. Talvez esteja chegando aí uma solução, né? Um desfecho de uma situação. E talvez aqui Touro não tivesse visto a solução antes, por conta da preguiça, né? A carta da preguiça é uma carta de demora, uma carta que se arrasta, uma carta, né, de não querer fazer. E aqui, vidas passadas, vejo muito como um problema, né, ou uma questão que você vem carregando há muito tempo. Talvez seja algo que você traz para ser solucionado nessa vida e que vai te trazer uma grande evolução. Vamos entender do que a gente está falando aqui para Touro. Do que a gente está falando aqui para Touro, por gentileza? O que ele está enfrentando? O que é esse problema aqui que está sendo amadurecido? Rei de paus, rainha de copas. Mais o que, por gentileza? O mago. Mais uma, por favor. O mundo. E o fundo de deck, a gente tem 6 de copas. Aqui tinha a sacerdotisa também, a morte. Vou deixar aqui, tá? Sacerdotisa, a morte, 6 de copas no fundo, que é, na verdade, né, aqui um lado sombra de Touro, né? Onde há muita intuição, há muita saudade ou reflexões sobre o passado, há muitas transformações, fins de ciclo, começo de outras resoluções. Aqui transformações internas e muito espirituais. E essa carta aqui
Rei de paus e rainha de copas. Vou pedir aqui para clarificar. Por favor, clarifica o rei de paus. Rei de paus. Obrigada. Cavaleiro de ouros. Mais o que para o rei de paus? 2 de paus. E para rainha de copas, por favor. Engraçado. Já vou falar já. Peraí, deixa eu só pegar uma carta para rainha de copas. Obrigada. 2 de espadas. A carta do mago, ela está embaixo do além da ilusão, né? Que traz aqui, o mago, ele também mexe com as ilusões, né? Com transformações, coisas que podem parecer uma coisa e são outras, né? Eu vou puxar aqui uma clarificação para o mago, mago e além da ilusão. O que a gente está falando aqui? Pode ser que tenha havido aqui uma pequena confusão. 4 de paus, 5 de espadas e 8 de espadas. Com fundo de deck, 6 de espadas, muitas cartas de espadas, né? A mente aqui um tanto quanto confusa. Talvez touro tenha sido enganado, vamos dizer assim, tá? Tenha caído numa ilusão. Ou tenha acreditado em algo que não era tão verdadeiro assim. E por isso agora chega esse momento da colheita, a maturidade para entender além da ilusão, tá? E aqui esse fechamento desse ciclo com a carta do mundo, né? Trazendo aqui uma resolução. E também aqui no fundo de deck com a carta da morte. Desculpa, eu tô com soluço, gente. Trazendo uma solução, uma transformação, desculpa. O fim de um ciclo e o começo de outro, fazendo aqui uma limpa nessa situação toda, né? Trazendo aqui algo, né, que eu pedi para clarificar o mago, né? É sobre uma relação que foi importante para você, né? Com 4 de paus aqui. Desculpa, tá fazendo sombra. Uma relação que era importante para você e que não teve um fim muito bacana, né? Alguém meio que ganhou, mas foi uma vitória. Ganhou, que eu digo assim, você tá certo, eu tô errado, mas eu tô certo com um gostinho bem amargo, entende? E aqui o 8 de espadas fez aqui com que essa situação ficasse um tanto quanto paralisada, amarrada, imobilizada, sem ter muitos caminhos e sem ter muito o que fazer, né? Aqui a rainha de copas trouxe aqui, né, uma situação onde, de novo, ou a pessoa não queria ver, ou você, né, no caso, acho que é muito sobre você, a rainha de copas não querer ver, não ter passado um tempo não querendo ver essa situação do jeito que ela era, sabe? Enganando o seu coração, enganando seus próprios sentimentos, tá? E aqui, como o rei de paus está embaixo das vidas passadas, talvez aqui seja, né, essa pessoa com quem você estava lidando, essa que trouxe essa situação aqui toda à tona, né? E que é, na verdade, aqui alguém que é muito importante para você, alguém que traz coisas valorosas para a sua vida, ou sobre valores mesmo, princípios, enfim, mas que deixou aqui você um tempo refletindo, ou isso fez você ficar um tempo refletindo sobre o que fazer com esses sentimentos, o que fazer com esses valores, com esses princípios, e um tanto quanto paralisada, sem saber o que fazer nessa situação, porque mexeu aqui, além de ilusões, com princípios. Então, né, foi uma situação que foi muito além do esperado, vamos dizer assim, né? Vamos entender aqui um pouco melhor. Isso foi uma relação de touro. Fala um pouco dessa relação de touro com essa pessoa. Quem foi essa pessoa? Como foi essa relação? O que aconteceu? 3 de copas. Tinha mais pessoas envolvidas.
houve talvez aqui, calma, deixa eu puxar mais essa, 2 de espadas na mesa de novo, o 7 de ouros, teve uma escolha, e outra pessoa, bom, tem 2 cenários aqui, tá? Touro fez uma escolha, e a escolha foi ficar, talvez, ao lado de outras pessoas que não essa pessoa aqui que foi afastada de Touro, tá? Houve aqui um certo envolvimento com outras pessoas que tinham os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões, e aqui essa outra pessoa foi paralisada, né? Essa decisão aqui paralisou uma outra pessoa e ficou afastada, calada, enfim, né? E foi uma escolha que Touro fez e essa pessoa ficou sem escolha, né? Na verdade. Por que isso aqui aconteceu? Qual foi o motivo disso aqui? 6 de paus. Mais o quê? O que é esse 6 de paus que a gente está falando? Pajem de espadas, as de copas, o sol. Fundo de deck, o diabo. E o 5 de ouros. E a força. Eita, pajem de paus, enforcado, 4 de paus, 10 de espadas. Então, gente, não posso deixar de olhar para isso daqui com calma. Aqui existe um cenário, eu perguntei por quê, né, que isso aqui tudo se deu, essa confusão aconteceu, né? Aqui a gente fala muito sobre falatório, coisas inventadas, coisas que chegam ao seu ouvido e aos ouvidos dos outros, tá? E aqui, sobre isso, a gente está falando sobre sentimentos, a gente está falando sobre... Alguém aqui ofereceu uma verdade e muitos sentimentos... eu tenho sentimentos genuínos para com você, Touro. Alguém aqui ofereceu a verdade sobre o que alguém sentia. Talvez essa pessoa que foi afastada. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente tem o diabo com 5 de ouros e a força. O 5 de ouros é uma carta que traz uma escassez, uma necessidade ou a falta. Aqui, uma necessidade de ajuda que foi negada, né? Nesse caso aqui foi negada, né? Alguém saiu muito machucado dessa história, alguém foi afastado, alguém saiu com vergonha, alguém saiu escondido dessa história, sabe? Na calada da noite, alguém foi embora porque tinha aqui uma mentira, uma manipulação, né? Um controle muito mental, né? Um controle muito... por manipulação mental, né? Por caminhos muito psicológicos, vamos dizer assim, né? Dominando aqui sentimentos, clareza, verdades, né? Aqui houveram, na verdade, mentiras, né? Em que Touro foi manipulado. Por quê? Porque alguém precisava conquistar Touro de alguma forma, né? Ou as coisas mais preciosas de Touro, entende? Não é mole não. Vou pedir aqui ao baralho cigano para trazer um pouco mais de clareza e informação para essa mesa, ok? Quero saber como foi feita essa manipulação. O que aconteceu aqui com Touro? Vou fazer perguntas mais objetivas. Que manipulação foi essa que Touro se envolveu, que se deixou levar? Além da ilusão. Que manipulação foi essa? Sobre o quê? Sobre quem? Me conta sobre essa manipulação que foi feita. Aqui tem a carta das nuvens e dos caminhos. Deixou a mente de Touro com muitas dúvidas. Sobre o quê? Dúvidas sobre o quê? Lua, cuidados ou doença, enfim. Vamos entender aqui. A carta das vaidades, carta dos sentimentos profundos, mas também do dinheiro. Vamos entender aqui do que a gente está falando. Então, as dúvidas
e a manipulação, né? Aqui tem a carta do oculto e aqui tem a carta do adoecimento. Então, essa pessoa quis manipular aqui a mente de Touro para adoecer mesmo, para fazer com que Touro tivesse sentimentos ruins, dúvidas, muitas dúvidas quanto àquela pessoa que foi afastada de Touro, né? E aqui uma dominância, de novo, manipulação por dominância territorialista, né? Por querer liderar vida, coisas, pertences, pessoas de Touro, num narcisismo gigantesco, né? De quem que a gente está falando aqui com esse leão? Alguém que queria enxergar tudo, fuçar tudo, descobrir tudo, saber de tudo da vida de Touro. Por quê? Por que esse olho aqui? Pássaros, mais o quê? A torre e a foice. Afastar Touro das suas parcerias, das suas amizades, do seu bando, né? Afastando aqui, cortando Touro de construir ou reconstruir essa amizade ou essas amizades, ok? Conexões, tá aqui. O cofre aberto, bem exposto, né? Alguma coisa foi exposta aqui, alguma coisa muito preciosa, muito importante, né? Algum segredo, alguma coisa, né? Mas são conexões muito valiosas que foram expostas, tá? Ego ferido, quebra de expectativa, narcisismo. E aqui, trazendo aqui, ó, fazendo acordos com Touro, muito com base nos sentimentos que são revelados, ditos, que existem, né? Mas são todas manipulações, que a gente já viu aqui com a carta do diabo, carta do coração com o buquê, você oferecendo seu coração, né? No caso, essa pessoa que manipulou disse, olha como meu coração é puro, genuíno, estou aqui para você, olha como você tem sorte de me ter, porque eu sou uma pessoa muito generosa e talvez isso seja uma figura feminina, ok? Que trouxe aqui, querendo chegar e entrar na vida de Touro, fazendo acordos, combinados e talvez aí uma chantagem. Uma chantagem por conta de um segredo. Alguém descobriu alguma coisa e chantageou Touro, que ficou preso, né? Envolvido nessa condição e agora cansou. Agora está no momento de amadurecer, crescer, evoluir, sair dessa ilusão e parar com essa preguiça aqui de querer se mover e assumir suas responsabilidades também, né? Assumir coisas, conversar, ouvir pedidos de desculpas, pedir desculpas, né? Uma situação muito complicada. Quais os sentimentos dessa pessoa que foi afastada de Touro, por Touro, nesse momento? Carta do raio. Mais que? Sentimentos dessa pessoa que foi afastada por Touro, que agora existe uma colheita. A pessoa que Touro tinha uma boa relação e que foi afastada por uma pessoa territorialista, obcecada, obsessiva. Os olhos, o olho de Deus. Mais o que? A cruz. E o coração. Fundo de deck, a cegonha. Essa pessoa quer retornar, né, Touro? Essa pessoa quer retornar, tem uma energia aqui de querer saber a verdade, de querer dizer a verdade, de querer consertar as coisas, assumir erros, pedir desculpas ou ouvir também suas desculpas, porque existem muitos sentimentos, e são sentimentos genuínos, ok? E ela quer retornar, tá? Sentimentos agora dessa pessoa, desse urso por Touro, nesse momento. O que está acontecendo com esse urso e por que abriu essa brecha aqui para isso acontecer? Foi alguma falha? Olha o chicote. Chegou o chicote, mas o quê? A pessoa tá pé da vida, tá? O urso tá pé da vida. Comunicação, mas o quê?
Não tá gostando dessa comunicação, não. Tá com medo de touro se comunicar. Tá com medo de touro se comunicar com essa pessoa de novo e ela perdeu o controle. Olha só, a foice. Mas o que? O sentimento desse urso aqui tá desesperado ou desesperada. Tá com medo, tá acuado, tá se sentindo imprensado contra a parede. Nossa, a carta voou aqui. Deixa eu pegar aqui. Mais o quê? Tá com medo de quê essa pessoa? Os ratos, está se sentindo perdido, se sentindo sujo, na verdade. Tá com medo. Tá com muito medo de touro retornar essa relação e entornar esse caldo aqui, porque tem chantagem aqui, lembra? Só que touro não tá ligando muito mais para isso não, porque a hora da verdade chegou. A hora da verdade chegou, tá? Pedi aqui uma cartinha aqui do Delfos. Gente, as pessoas fazem o que querem, né? Falam o que querem, manipulam, chantageiam e acham que vai ficar por isso mesmo, né? Uma hora a verdade aparece, gente. Futuro dessa relação de touro com essa pessoa que foi afastada de touro. Mensagem importante, vai haver a comunicação. A escolha, touro realmente vai escolher agora ouvir essa pessoa e a mãe vai nutrir, vai fornecer nutrientes, ou seja, informações, sentimentos, vai fornecer o que é necessário para nutrir essa relação. Vai nutrir liberação, hein? Vai liberar essa pessoa que estava ali quieta, amarrada, bloqueada, afastada. Porque essa pessoa tá aqui, ó, almas gêmeas. Proteção divina, tá? Proteção divina para touro e essa pessoa aqui, ok? Gente, impressionante, impressionante. Vou pegar um conselho final com o tarô egípcio para touro quanto a essa situação. Conselho para o que touro deve fazer quanto a esse urso, essa pessoa que afastou ele de uma pessoa que gostava tanto. Quais os conselhos? A aprendizagem. Vai ter que ensinar uma lição aí, ó. Mas o quê? A revelação. Vai trazer a verdade à tona. Caiu aqui, mas não vou aceitar, tá? Mas o quê? Touro deve fazer com essa pessoa urso aqui. A conjectura. Mais o quê? A indecisão. Magnificência, triunfo e ressentimento. Seu avanço, sua escolha, sua troca com essa nova pessoa vai trazer um grande ressentimento para o urso, né? Para essa pessoa urso que eu falei, que foi quem manipulou e mentiu e enganou todo mundo aqui porque queria a vida de touro ou a vida dessa outra pessoa que foi afastada, né? A gente não sabe. Pode ser também. Vai haver ressentimento, mas vai aqui haver um avanço, tá? De touro quanto a isso, e a indicação é para que avance mesmo, ok? Porque o momento é de colheita, lembra? O momento é de amadurecimento, o momento é de avanço e escolhas, tá? Aqui, ó, o urso, o que o urso queria com tudo isso? Essa pessoa urso que manipulou, enganou, só para a gente confirmar aqui. Quais os sentimentos, os pensamentos, as intenções dessa pessoa que manipulou, enganou, quanto a essa situação? O que estava acontecendo com ela para ela montar todo esse esquema aqui? Consciência. Mais o quê? Possibilidades. Mais o quê? Viraram duas. Silêncio. Paciência.
adiamento e o mestre. Fundo de deck, renascimento, orientação e avarento. Ai, ai, ai. Olha só. Na cabeça dessa pessoa haviam muitas possibilidades, né, de caminhos que ela podia percorrer para manipular essa situação, né? Talvez ela tenha sido silenciada por essa pessoa que se afastou de Touro, né? Talvez ela tenha sido, ela no silêncio, né? Porque ficou afastada, ficou escanteada, teve que ter muita paciência. E nessa paciência, nesse silêncio, ela foi gerando essas possibilidades, entende? Ela foi criando caminhos para manipulação. Aqui, ó, adiamento é o que ela queria, adiar a vida de Touro, atrasar a vida de Touro, né? Tirar as possibilidades de avanço nessa relação que Touro tinha, né? Porque ela se sentiu mestre dessa situação, se sentiu aqui muito mestre, muito dono dessa situação, tá? Aqui a carta do renascimento traz muito aqui uma renascimento, orientação e avarento. Como orientação, ela achou que ela podia ressurgir aí, renascer aqui na vida de alguém, porque se sentiu muito perdida aqui no silêncio, né, no afastamento, né, pensando aqui no cantinho do pensamento dela. Ela queria ressurgir aqui de alguma forma muito poderosa, como esse leão aqui, né? O leão, ele é de novo, né? Territorialista, né? E a orientação que ela queria, na verdade, era orientar Touro a perder tudo aquilo ali, a se afastar daquela relação, para que ela pudesse ter tudo que Touro tem, ou essa pessoa que foi afastada de Touro tinha, que no caso era Touro. Entendeu? Então, assim, ela queria muito essa relação, porque é uma coisa que ela não tinha. E ela conseguindo arrancar essa relação, lembra que saiu Almas Gêmeas, não foi isso? Cadê? Aqui, Almas Gêmeas. Essa relação de Touro, Almas Gêmeas, vidas passadas. Esse urso, essa pessoa horrível, sabia que essa relação era assim. Era uma relação incrível, única, e ela achou que ela podia ter a mesma coisa, porque na verdade ela não tinha isso na vida dela, e ela queria roubar isso daqui, e assim era uma forma dela renascer. Entende? Aos olhos do mundo, ser vista com alguém especial, importante, como Touro. Entende? Essa é a orientação de vida dela. Talvez ela tenha sido criada de uma forma onde os padrões comportamentais dela são assim, meio tortos, né? Meio confusos. E é uma pessoa avarenta, né? Interesses e mais interesses e mais interesses aqui, principalmente nas coisas de Touro. Não é mole, não. Cada dia mais eu vejo uma galera doente. Essa é a palavra, não tem nem outro termo. Aqui eu vou só pedir uma orientação final para fechar a mesa de Touro, ok? E eu vou pedir com esse baralho aqui que é tão espiritual, que eu acho ele lindo, e acho que é uma mensagem que Touro merece ouvir nesse momento. Onde Touro está amadurecendo, se redescobrindo, encontrando os caminhos da verdade, saindo das ilusões e acolhendo pessoas que talvez tenham sofrido com suas escolhas ou com manipulações alheias, ok? Mensagem para Touro. O poder, a iluminação, a proteção. E o fundo de deck a gente tem a incorporação e o despertar. A serpente fala de poder, mas também fala aqui, ó, de tentações, da comunicação com o espiritual, das transformações, né, das transmutações,
do que você escolheu, de escolhas também, né? Você tem o poder de escolher. E essa escolha traz o crescimento. E olha, mais uma carta de amadurecimento e de colheita. De novo, os frutos, né? Hora de colher, hora de ter poder. Poder de escolher, poder de decidir. Aqui você tem agora a iluminação, a luz da verdade, a clareza. Chegou para Touro, né? Aqui o pavão, ele abre as penas, né, para atrair seus parceiros, não é isso? Acho que sim, através da beleza, através da... É meio que uma magia, né? Um encanto, né? E aqui você tem essa... Você está num momento de iluminação e iluminando a vida dos outros e atraindo para você a verdade, a clareza, tá? Saindo da escuridão e protegido, como já tinha falado antes, pela espiritualidade, porque essa relação é uma relação muito especial para a espiritualidade e vale muito a pena essa iluminação, esse poder e essa proteção. Tá bom, Touro? Boa sorte, beijo.